Salve, salve família, aqui quem fala é WS do canal Cortes Podcast. Você já pensou em ganhar dinheiro pela internet, sem nem mesmo aparecer? Confira o primeiro link na descrição. Agora vamos pânico. Vamos lá. A ironia lá que você... Foi interessante isso, né? A piadoca que você fez pra cima do Bolsonaro. Sim. Que mostra uma falta de senso de humor do cara total também. Mas você tinha ideia de... O que aconteceu, pra quem não assistiu, vou só resumindo rapidinho. Uhum. O Marinho fez uma pergunta atribuindo ao PT uma série de escândalos dos quais a família Bolsonaro e os aliados ali também viveram. E a verdade é que muitas vezes esses escândalos realmente passam pelos dois lados, de verdade. As rachadinhas, não sei o quê. Indicação política para o STF. Isso. Você comprar base parlamentar com emenda. Isso. E também vender o governo para o Centrão. Vender o governo para o Centrão. Isso aconteceu muito, só que ele focou falando... E milícia digital que usa máquina de moer reputação contra o oponente. Isso eu acho que a esquerda ainda não tem essa inteligência digital ainda. Mas tinha, pô. Mas era muito mais... Não era o nível. Porque os métodos foram se sofisticando. E aí a esquerda não tinha Steve Bannon. E não tinha investimento estrangeiro, cara. Que é muito dessas... Dizem também que... Dizem que teve grana... Que teve. Grande fora do país. É o que fala. Não se sabe. Mas então a pergunta foi um pouco essa, que era para provocar todos os escândalos dos quais o Bolsonaro está envolvido hoje em dia. Sim. Você tinha ideia de que a reação dele seria assim, grosseira, do jeito que foi? Do jeito que foi, eu suspeitava. Eu suspeitava. O que você pensou? Porque aquele cara decoradinho, aquela pergunta estava decoradinha. Mas também eu tinha... Imagina, se bota no meu lugar. Eu tô me reencontrando com o cara 3 anos depois. Eu tenho uma bala na arma. Eu tenho que dar um headshot. E acho que assim foi bem missão cumprida nesse sentido. Porque depois, se você espera... Porque eu expus. Porque você falou bem aí, irmão. Porra, a minha missão ali era expor exatamente a fragilidade dele, a intempestividade dele, a incapacidade de lidar com o contraditório, o fato que ele está acostumado recentemente a só ficar restrito a ambientes amigáveis, perguntas... leves. Só então, fala com o SBT e com a Record, que estão obviamente do lado por aí. Mas a questão é a seguinte: eu acho que mais do que qualquer coisa era expor as semelhanças, como eles estão indistinguíveis, os dois. Lula e Bolsonaro são a mesma face da moeda inflacionada do populismo brasileiro, ponto final. E o que eu puder fazer, e dei o meu melhor ali no Pânico, de poder, através do meu contraponto ali no programa, com convidados cada vez mais bolsonaristas. A rádio fez essa decisão mercadológica, fidelizou esse público. De fato, está aí provado que, acho que pelo visto, estão colhendo os frutos disso, estão com uma audiência cativa, cada vez maior. Bolsonarista. Principalmente bolsonarista, sem ilusão quanto a isso. Vamos dar nome aos bois também, não tem nenhum problema, é legítimo. A empresa privada fez isso. Agora, eu acho que também é sintomática a minha saída ali com a entrada de pessoas como o Coppola, o Ricardo Salles e o Alexandre Garcia. O próprio Coppola, eu sou muito grato a ele, considero ele até um amigo, ele que me estendeu o convite para fazer o Morning Show, que foi minha primeira entrevista na minha vida aqui em São Paulo, e dali a minha carreira foi adiante. Então, nada contra ele, mas são pessoas, no mínimo, simpáticas ao atual governo e que vão ao encontro dessa nova linha editorial que está norteando lá a parada. Agora, dando um passo atrás, voltando para a pergunta, eu olhei aquela situação, de fato eu só tinha uma chance, e eu queria expor exatamente essa semelhança dos caras. E acho que assim foi feito. O que aconteceu ali? Ele falou, ele logo já partiu para o pessoal tentar botar meu pai no meio, que, porra, pelo visto, ele claramente não estava vendo o Pânico, que isso aí já virou a coisa mais batida do mundo ali. Eu já estava completamente, vai falar, óbvio que você vai falar isso, né? Então, ele foi ali, passo a passo, entrando na minha ratoeira retórica. O que ele disse mesmo? Que teu pai... Eu sei que teu pai quer o cargo do Flávio Bolsonaro. Eu não vou cair na tua provocação, tá ok? Não vou cair na tua provocação. Não vou mais te responder, Mario. Não vou mais te responder, tá? Acabou a conversa contigo, Mario. Acabou a conversa. Beleza. E nesse momento, só quem faz um programa ao vivo, com, momento daquele, a tensão, meu ar rarefeito, tensão no ar, estreia da TV... Irmão, sarrafo lá em cima na pressão. Sabe que nesse momento, eu só comecei a ouvir na distância, assim, você entra basicamente num transe aqui na tua mental que só fica focando, tá, qual vai ser o próximo passo? O que eu vou fazer para seguir, para expor
O cara que acabou de tentar fechar a conversa comigo, mas meu microfone está aqui, eu sou parte do programa, e o programa é o Pânico também, tem que ter uma licença poética, porque é mais imprevisível, subversivo, doa quem doer, faroeste ali. E aí, porra, eu olhei naquela situação, então eu não ouvi direito, que era o Adrilles que estava com aquela voz de gralha seca no horizonte, fazendo uma pergunta falando assim... Nem ouviu o Adrilles naquela hora. Foi logo depois. Ele falou assim, é um transe metafísico estar fazendo essa pergunta para você, presidente. Um transe é um tesão metafísico. Tesão metafísico. Um tesão metafísico. Mas o que ele quer dizer com isso? Vamos chegar lá. Aí... A tua pergunta era um tesão metafísico? Não. O Adrilles começou a fazer a pergunta. Bolsonaro me cortou. Entra o Adrilles e começa a fazer a pergunta dele. O abre-alas da pergunta do Adrilles foi exatamente esse, dando o tom da pergunta, que é um tesão metafísico estar falando com o senhor. Então, não preciso falar mais nada. Mas nesse momento eu não ouvi isso. Eu estava lá na minha... Esperando. Não, mas eu estava meio que pensando o que eu vou fazer. Nem estou ouvindo, nem estou registrando o que está rolando em volta de mim naquele momento. E, por acaso, foi o Adrilles o próximo. Poderia ter sido qualquer um. Como eu estava ali já elencado como, o anti-bolsonarista daquela dinâmica, por óbvio que eles iam ver em mim o cara que queria... é o cara que está ali para instigar, fazer a pergunta foda, para jogar um abacaxi no colo dele. Não satisfeito, eu volto meio que eu estou ali na minha nuvem mental, eu volto e o meu primeiro instinto, e eu tinha esquecido que tinha sido o Adrilles, falou assim, como é que é, presidente? Só pergunta de bajulador? Só pergunta de bajulador? Porra, é isso mesmo? Responde, presidente, o PT vai voltar, a gente precisa saber, tá todo mundo preocupado. Aí nessa hora o Adrilles, não é que ele vestiu a carapuça, ele se enforcou com a carapuça, né? Porque ele falou, bajulador, caralho! Seu Mauricinho! Essa parte eu não ouvi. Ele falou pra você? Aí começou a gritaria, foi a baixaria total. Com você? Comigo, pô. Eu não vi essa parte. Você viu essa parte? Adrilles, se estiver vendo, eu não tenho nada contra a Adrilles, a gente teve sempre uma boa relação cordial. E ele sabe disso. Mas era um momento teu ali com o presidente. Não, mas acabou o meu momento com o presidente. Vem o Adrilles, faz a pergunta dele, Bolsonaro responde. Mas você ainda fez o comentário que eu achei muito bom. E eu venho depois. Eu falo, né? O que você ouviu? Esse é o comentário, que é o comentário falando... Tigrão com humorista, tchutchuca com a Steph. Esse aí. Esse. Mas também... Pô, você tem que... Meu irmão, ali... briga de rua ali também, né, pô? Ah, não, mas é o presidente. Então... O melhor de tudo, multaram o Bolsonaro. Mutaram o Bolsonaro? Não é que mutaram, cara. O cara tem uma desvantagem também que eu... Tava fora. Tava conectado na internet. Fica abafado. Laptop. Imagina se as lives que ele faz já é do Motorola. Imagina de onde a live do Talibã. Uma live de um bosta. Padrão Al-Qaeda dele. Ele faz no Nokia dele. É foda. Mas, cara... Pô, aí foi isso. Aí entrou na loucura. E aí o Bolsonaro lá com a voz dele afogada na cacofonia da loucura que a gente estava começando a gritar, e eu deixando o Adrilles me xingar de qualquer coisa, Adrilles, o PT, me atendo à pergunta, a sacada da pergunta. Eu ia morrer com aquele plano de ação até o final. Eu ia pra matar ou pra morrer, né, irmão? Porra, como eu disse, como diria o Gordon Gekko em Wall Street, it's trench warfare out there, pal. Então é guerra de trincheira. Agora... Aí foi isso. Aí o Bolsonaro, se o Marinho voltar, eu vou embora. Se o Marinho voltar, eu vou embora. Aí o Adrilles falou, seu pai queria um carguinho e não ganhou, e vocês se revelaram. Aí eu falei assim... Eu não vi nada disso. A parte do Adrilles eu não vi. Você não viu? Aí eu falei assim... O Adrilles tem uma voz tão fina e tão meio chata. Eu gosto muito dele, mas a voz dele é chata que às vezes o meu ouvido não registra. É tipo golfinho, sabe? Só se comunica... O meu não registrou também. Eu te falei, eu tava completamente na minha ali, enfim. Aí nesse momento eu só falei assim, pelo menos meu pai não chora no banheiro. Na hora que eu falo isso, o Bolsonaro acabou a entrevista, sabe? Sendo que tinha uma gravação simultânea lá em Manaus, onde ele estava, onde era a câmera dele, na live dele, nas redes dele, que ele sempre foi paranoico, achando que qualquer entrevista pode ser que tenha um corte canalha, que veio do CQC com a Preta Gil, desde aquela situação toda, ele ficou traumatizado e sempre tem uma câmera dele filmando simultaneamente toda a entrevista. O fato é que estava filmando ele dizendo de outro ângulo, onde dava para ouvir a voz dele, se o Marinho voltar, vai embora, se o Marinho voltar, vai embora. E deu no que deu. Furou a bolha de todos os lados, o pessoal comentando. E, cara, ali eu olhei em volta no dia seguinte, também no Pânico, e criou-se um certo constrangimento para certas pessoas da produção. Também não quero fulanizar, nem especificar aqui. Eu tento ser um cara elegante, eu só tenho gratidão aos caras. Só deixei amigos, baita, portas abertas. Esbarrei com o Tutinha hoje no restaurante e ele só disse isso, os caras ficaram tristes com a minha saída, portas abertas. Então, nesse sentido, fico muito feliz com a forma que se deu. Mas no dia seguinte,
E aí a sensação foi que foi armada uma espécie de arapuca e retaliação a mim. Estou falando que isso foi de caso pensado, o pânico vai se vingar do Marinho. Mas certas pessoas ali dentro que se sentiram afrontadas pelo resultado da minha pergunta, vieram tentar ter uma espécie de vingança desde a chamada do programa. Aí eu te pergunto, eu estendo a pergunta. Eu também não sei, não vou ser leviano aqui, eu te pergunto. Eu não sei se o mundo está muito louco e esse é o novo normal, mas eu não sei, realmente não sei. A chamada do programa onde eu estou botando a cara, trabalhando, colaborando há 2 anos, é tipo assim, você acha que você conseguiria escapar, Marinho? Você acha que você ia conseguir escapar com essa lacração? Agora se prepara que amanhã vem o vereador de Belo Horizonte, que eu estava já me engalfinhando em alguns programas ali, numa treta constante. Tinha sido meio que o meu contraparte, ali, meu antagonista nos programas anteriores. Não satisfeito, a produção troca o Guga Noblar, que, porra, é um cara mais da canhota, o canhotinha de ouro, conforme o Emílio, e botam o Constantino, que é outro cara que eu tô faltando meia hora, porra. O cara tirou o Che Guevara e trouxe o Mussolini pro bagulho. E aí, porra, beleza. Eu não vou ficar aqui de coitadismo, eu sou... Meu irmão, podem falar o que quiserem de mim, podem odiar o meu focinho, mas dizer que eu não botei a cara e defendi o que eu acredito, meu irmão, eu não mudei de princípio, eu mudei de expectativas para não mudar de princípios, ao contrário de muitos outros ali dentro, que mudaram de princípios para salvar expectativas e tentar manter e estão intoxicados com esse hiperengajamento da Bolsolândia. Uhum. Mas, de qualquer forma, como diria o Ciro, perdoe minha digressão, repare bem, porque é o seguinte, olhando para frente... Caralho, imita o Ciro aí, imita o Ciro. Repare bem, aí o que aconteceu foi o seguinte, Rafinha, armaram Marapuca, uma armadilha de 5ª categoria, essa camada de proto-neoliberalóide, proto-fascista reacionário, esses cripto-reacionários de uma figa aí, começaram a trazer meu estimado Marinho, garoto aí que tá botando a cara. Pode a gente ter uma divergência pontual aqui a colar, mas a versão é a seguinte. Porque aí você se coloca no meu lugar. Aquele babaca daquele Constantino começa a me atacar no pessoal. Começa a trazer família pro meio. Não satisfeito, antes disso, o vereadorzinho começou a fazer um sermão para mim. No momento, e eu tendo que ouvir quieto. Não satisfeito, eu olho para aquela cena. Na hora do meu direito de resposta natural, acabei de ser atacado pessoalmente no fígado, debaixo da cintura. Olha, o Emílio me barra. O Emílio não deixa eu falar, não deixa eu declamar a minha versão dos fatos. Eu estava ali um pouco quieto, um pouco recuado. Na hora que eu ia me defender, o Emílio, para tentar evitar que o circo de vez pegasse fogo, cortou a minha fala. Além disso, entra o Constantino logo em seguida e vira flechada direcionada para cima da minha pessoa de todos os lados. E aí a sensação, não satisfeito, quando eu começo a rebater o Constantino, que veio me acusar de ter faltado com a liturgia do cargo com o presidente no dia anterior, e ter me acusado de ter faltado com o tratamento oficial que o presidente merece. Eu tô muito confuso, ele tá realmente respondendo como o Marinho através da voz do Ciro. Exatamente. Repare bem, meu estimado, porque é o seguinte, porque macaco velho não pula em galho seco. E quem faz o lobo pastor perde ovelha. Então repare muito bem, pelo seguinte, eis que nesse momento entra uma gritaria completamente descompensada, rábida, babando, completamente fanatizada, ranhetazinha, começa a gritar, chega, Marinho! Hoje não! Uma pessoa, enfim, um integrante da produção. Não, quem foi? Não, tá. A produção não interessa. Não interessa. Não vou dar ibope. Paulinho é foda, Paulinho é foda. Paulinho é chata mesmo, às vezes Paulinho é chata. Me disse isso é normal. Aí eu ouço isso enquanto o Constantino tá ali me atacando no fígado. Aí fala isso e não satisfeito, cara, começa a gritar. Enquanto eu tô tendo que ouvir o Constantino ali, porra, ao vivo, na minha frente começa a me escrotizar num nível inominável. Aí eu olho em volta e falei, quer saber? Eu sei como isso aqui funciona. Eu não tenho nenhuma ilusão. Eu também não sou santo aqui, não. Eu travei o bom combate, eu meti a cara. Eu não sou o ínclito da República, que eu sou o Papa. Não. Eu também fui pro front. Uhum. E voltei com cicatrizes e com traumas e com... Porra, mas valeu a pena pra caralho. E eu acho que até uma espécie de fim poético para esses 2 anos intensos, especialmente 2021, eu ter exposto Jair Bolsonaro por quem ele é. Essa é a sensação que ficou para mim. Aí eu olhando adiante, porra, se eu fosse candidato ano que vem, que é o que o Emílio insiste em colocar na minha conta, que tudo que eu fiz tinha motivação política, e o que acaba questionando um pouco a minha isenção de tudo que eu falei, e não só como um brasileiro indignado, inconformado, que pode dar suas opiniões sobre o que está acontecendo, porra,
Eu simplesmente disse, eu não sou candidato a nada, eu não vou ficar refém desse tipo de rotulação, e o que vier depois daqui vai ser só pior, porque todos esses bolsonaristas que estão vindo, eu cheguei a mencionar aqui que foram 33 bolsonaristas, sim, eu li é o você raio, você viu isso. isso? Você viu? Então, Eu li, como é que é? De 33... De 36, 33, então 11 para 1. 36 políticos recente. que foram levados, 33 eram bolsonaristas. Políticos e influenciadores e pessoas do ramo, né? Então, aí eu olhei em volta e falei, cara, se eu fosse candidato, eu ia triplicar a aposta aqui, ia, serrar a fileira de vez, eu ia, intensificar cada vez mais a minha crítica, porque aí sim teria uma motivação política. E olha que, justiça seja feita. Quem me acompanhou na minha trajetória aí, eu acabei de postar um vídeo hoje, dizendo que, política é esporte de contato, mas chamar o outro de gado, eu sempre lembro da Hillary Clinton chamando os trumpistas de os deploráveis, sem redenção, pessoas mal cheirosas, busca-pés que vão no Walmart para se divertir. Eu fico, eu tenho medo de vários brasileiros aí olharem como, é o elitista snob que está desdenhando aí do povão, que é mais conservador, mais religioso e que se apega a esses símbolos todos que eu mencionei, né? Beleza. Por isso que eu acho importante você deixar bem claro que não é o eleitor, é o homem, né? É o homem. Agora, perfeito. Eu tenho tentado dizer isso sempre. Mas lá, cara, você tinha sempre... Eu não tô aqui, já passou, mas foi como foi... I did it my way, regrets I've had a few, algum arrependimento ou outro, poderia ter me preparado melhor aqui, poderia ter evitado determinado comentário, sim, quem é que não erra? Mas no movimento, naquele momento, desculpa te interromper. Claro. Mas no momento que deu aquele bate-boca com o Bolsonaro, não só o movimento, o bate-boca com o Bolsonaro, mas assim, é muito difícil para um ser criativo que trabalha com humor ter a clareza naquele momento que eu vou responder engraçado aqui. Eu vou dar mais uma... Porque às vezes o cara entra no ódio. E aí quando o cara baixa a cabeça e fala, ele tava desmerecendo o teu pai naquele momento. Ele tava falando que o teu pai tinha um objetivo. Se nesse momento você se deixa afetar por aquilo, aí você perde o tom. E aí você é louco contra um louco. Naquele momento é hora realmente de dar um passo para trás e falar ironicamente, Tchutchuca. E o PT, cadê? Tchutchuca, aquilo que você falou lá do Tchutchuca com um... Tigrão com outro. Tigrão com outro. Isso. Essa hora é hora. Porque é foda. Porque era 2 palitos para você falar. Se a mesma frase saísse com essa cara aqui, já era outra coisa. Entendeu? Total. Não, eu falei, eu vou do clown irônico. É o palhaço irônico amanhã. É isso. Essa foi a estratégia. Que eles não esperavam. Foi uma estratégia que eu nunca tinha adotado antes. De vez em quando eu levava pro pessoal. E acabou que nesse dia deu certo. Aí eu olhei em volta, Rafinha, e falei, cara, 2 anos maravilhosos. A sensação que eu cresci 10 anos em 2. Foi a melhor experiência que eu poderia ter tido a nível pessoal, humano mesmo, para ficar mais sagaz, saber como a vida é, saber a natureza das pessoas. Você só pode confiar em quem está da porta para dentro da tua casa. Fora, onde você tem amigos, confidentes, mas, você sabe que o jogo é pesado e que, especialmente no mundo da comunicação, mundo artístico, enfim, óbvio que eu não estou falando que eu quero fazer um voo solo, nem isso, e que eu me tornei um sujeito amargurado. Não, longe disso. Mas, a vida como ela é um pouco, né? Para tudo você ter essa compreensão de que ali não deixa de ser um show, cada um meio que lutando pelo seu, é a vida como ela é. E se eu fosse candidato ano que vem, até ficaria, como eu disse, mas como eu não sou, e pelo contrário, uma das minhas grandes frustrações, e aí eu faço uma meia-culpa até com os meus seguidores de uns tempos para cá. Óbvio que eu ganhei muito seguidor por essa postura combativa, mas a minha veia artística ficou meio que em segundo plano. E isso que me deixa feliz. Foi aquele momento eureka que eu mencionei lá no início, é que eu tô com saudade disso. E, o que eu ouço de ciristas por imitar o Ciro, o próprio Bolsonaro que, modéstia à parte, a imitação que eu capricho. Vários bolsonaristas e ciristas falam assim, você como comentarista político é nota 0, mas como imitador é nota 1000. Então, eu sempre fui um cara meio multifacetado, olhando para frente, graças a Deus tenho oportunidade pintando, nada consolidado ainda, mas,
sabe, botar a primazia da parada no lado artístico e lógico que o comentário político, você também não me deixa mentir, que é algo que, porra, tá muito presente em todas as esferas da vida cada vez mais. Claro. Então, porra, eu tô olhando para adiante, nenhum ressentimento. As pessoas ficam tentando atribuir a mim, houve um direcionamento para tua saída, o Bolsonaro pediu tua cabeça. Olha, eu acho que só outro resultado importante da minha saída foi ter escancarado a absoluta hipocrisia e a veia autoritária da base bolsonarista, que detesta o riso, detesta o contrassenso, detesta o dissenso, não tolera alguém que ouse mover uma vírgula. Porque na mesma semana, no mesmo instante que estavam ali a plenos pulmões, bradando ali pela liberdade de expressão do Maurício Souza, o jogador de vôlei, por ter falado lá do Superman bissexual, nesse mesmo instante, só para eu ter feito aquela pergunta que teve o resultado que teve, chega lá o Constantino e a Caterva pedindo a minha cabeça a plenos pulmões e pressão. Essa é Aí a grande hipocrisia desse sistema todo. A questão da liberdade de expressão é utilizada por essa galera como um meio simplesmente de defender as suas ideias. Não é o ideal da liberdade de expressão, é simplesmente justificar as cagadas que se fala. É o que fala. Que eu acho muito importante que a gente tenha a liberdade, de verdade, de falar tudo. Eu sempre vou concordar com isso. Tanto que eu às vezes sou visto de maneira muito equivocada por causa disso, por defender a liberdade do pensamento e da expressão. Mas é essa hipocrisia mesmo. Quando a água bate na bunda deles, e não seja só deles também, a esquerda adora um processinho judicial também. Entendeu? Adora meter na justiça, adora um processinho. Então, é isso, entendeu? É utilizar a causa para benefício próprio. Ninguém defende mais ideia, defende o próprio rabo hoje em dia. Esse é o problema. Tem 3 palavras para descrever isso. É como se fosse um manto para impunidade. Ergue esse manto, esse véu da liberdade de expressão, tenta se revestir nele, como se fosse algo a nível direito fundamental, e é em grande parte. Mas se você vê o que está atrás do véu, porra, é incitação ao crime, são coisas, enfim, são vários tipos penais já estão codificados na lei. Aí, a lei é essa, que arque com as consequências das suas falas. Agora, se no momento da saída ali eu ouvi alguma especulação, estaria sendo leviano, que pode ter tido algum movimento de cima, vindo do governo, para tentar influenciar a minha saída. Ouvi isso superficialmente. Você não tem informação. Não tenho essa informação, não vou ser leviano de apontar ninguém, fulanizar, até porque nunca vou ter como provar, até estaria tacando querosene no fogo de uma narrativa que é interessante para quem hoje em dia talvez simpatiza mais comigo, mas acho que, enfim, estaria faltando com a verdade, ponto, eu não sei. Mas eu ouvi algo, uma boataria que no conjunto da obra, pós quarta-feira, teve sim um movimento de cobrança junto aos executivos da rádio. Agora, justiça seja feita. Eu sou dono das minhas falas, das minhas ações e das minhas omissões. A Jovem Pan nunca me deu nenhum direcionamento, linha de pensamento, livre-arbítrio total. E o pânico basicamente existe quase como um núcleo próprio dentro da estrutura da Jovem Pan. O Tutinha mal tem ingerência de fato do que acontece no pânico. Lógico que a última palavra é dele, por óbvio. Mas é o Emílio que toca ali junto à produção. E o Emílio foi, meu irmão, um mestre para mim. Só tenho gratidão a ele. Puta convivência prazerosa que a gente tinha. Eu tenho a mais absoluta certeza de que ele deve ter gostado da tua pergunta pro Bolsonaro. Ele fala, acho que não tem problema nenhum em falar aqui. Até mencionei isso no Rica Perrone. Assim que, o meu celular, eu te botei de cabeça para baixo, parecia que, meu irmão, que eu tinha, sei lá, não parava. Mas um peixe fora d'água, do celular. Aí eu olhei para ele, e ele, macaco velho, um cara calejado, sabe como é que a banda toca. O Emílio não é bolsonarista, mas ele está, de certa forma, tendo que lidar com um novo público que foi construído ali e fidelizado pela rádio. Então, por isso, algumas pessoas acho que botam nele esse rótulo, e eu acho até injusto. Eu já conversei com ele por fora, ele é um cara mais ponderado, essa é a minha visão. E aí, talvez a característica que eu sempre mais admirei nele é a imprevisibilidade. Ser um cara, imprevisível nos comentários. É o cara que, se veste de lulista num dia e vai ali instigando a audiência, outro dia tá bolsonarista tiozão do Zap falando de antivacina, entendeu? Sim. Então, eu acho isso até interessante pro personagem dele. Eis que termina aquele bloco, eu começo a olhar o celular, perceber que, pelo menos pro pessoal que, meus amigos,
os colaboradores, todo mundo já... Golaço, gol de placa, o gol que Pelé não fez. Não é para tanto, não quero nem olhar por esse lado. Mas Sim. é o que o Nico tava falando. Eu falei, a prova deu certo, tá? Então eu já fiquei mais tranquilo, eu olho pro Emílio e ele tá meio que... Aquele jeito dele, assim, com o ponto aqui, que ele não ouve ninguém no intervalo. Aí ele olhou assim para mim. Ah, maravilhoso, maravilhoso, tranquilo, maravilhoso. Aí eu falei, pô, tranquilo. Ele sabia, ele olhou pra audiência mesmo. Só você ver, o próprio Bolsonaro tinha ido no Jornal da Manhã mais cedo e nem perto de ter tido a repercussão que teve.